Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Estamos de volta. Neste último bloco, lamentavelmente, doutor Sérgio, a gente conversa e discute com muito respeito e muito carinho sobre os relacionamentos da terceira idade. Ou melhor, idade, como queiram, como alguns assistentes sociais preferem que a gente diga. Eu queria perguntar para o senhor o relacionamento das pessoas que passam dos 60, dos 70 anos. Como que é? Olha, eu vou falar uma coisa pessoal, né? Eu tive uma experiência muito incrível na minha vida. Meus pais se separaram com 55 anos de idade. E ambos, coincidentemente, faleceram por volta dos 73, 74. E, amorosamente, os dois foram muito felizes depois da separação. Depois da separação? Foram. Então, meu pai acabou casando com uma moça, que foi com ele até o final da vida. E minha mãe também, ela teve um namorado, né? Então, eu os vi muito felizes nessa idade. Então, eu tive uma experiência em casa muito surpreendente. Eu mesmo tenho 56 anos, vou fazer 57. Então, eu entendo que o amor flui por mim naturalmente. Lógico que a gente precisa entender um tanto da nossa fisiologia, que não adianta a gente querer ter as mesmas performances sexuais comparadas quando a gente tinha 20 anos de idade, 25 anos. Então é uma outra coisa. Eu acho que quando você é mais maduro, você tem que entender muito bem a tua fisiologia, respeitar a tua fisiologia, tanto a masculina como a feminina, e não querer ser eterno jovem, né? Porque tem gente que fica fazendo plástica a vida inteira, fica tentando ter uma performance sexual como se fosse jovem, e aí são outros parâmetros. Os fatores que determinam uma relação já numa idade mais avançada, você tem que passar por, são outros pontos que têm que ser atentados. Os relacionamentos dos mais novos com os mais velhos, tem algum parâmetro para dizer se vai dar certo ou se não dá? Como é que funciona? Aliás, acabou de sair uma pesquisa agora, que foi feita no Brasil inteiro, que aumenta o número de mulheres mais velhas casadas com rapazes mais novos, né? Então, o que eu vejo é que tem lá a sua graça, porque homens mais velhos e mulheres mais novas, isso é comum, a gente está cansado de ver. O que era um tabu eram mulheres mais velhas que homens. Eu acho que tem uma graça porque o mais velho ele pode pegar carona em toda a energia, na juventude do mais novo. Normalmente o mais novo acredita mais no amor, ele tem mais esperança, porque o mais novo está focado no futuro. Sem dúvida. Toda pessoa mais nova, ela tem um futuro enorme pela frente. E eu acho que o mais novo, ele pega carona na experiência, na sabedoria de quem é mais velho. E eu acho que se você souber olhar para essas diferenças com respeito, é muito legal. Você quer olhar para a pessoa mais nova e falar assim, pô, que legal a oportunidade que eu estou tendo de pegar carona mesmo nessa jovialidade. E o jovem pegar carona na sabedoria de quem é mais velho. Doutor Sérgio, como preparar os nossos filhos para uma circunstância dessa natureza? Eu acho que o grande preparo é o próprio amor, né? Eu acho que a gente tem que ter relações com os nossos filhos, relações amorosas, de fato. Não querer dobrá-los para o seu certo e errado, né? Se bem que eu acho que a gente está numa crise de autoridade muito grande no mundo, no país, entre pais e filhos. Eu acho que também para o amor fluir, você tem que ter uma ética. Não vale qualquer coisa. Não vale ofender, né? Você não pode ofender um filho, não pode deixar que o filho te ofenda de alguma forma. Então, acho que tem que ter uma ética do relacionamento. Então, os pais sempre serão modelos para aquelas crianças. Por exemplo, crianças com pais separados, muitas vezes, quando vão se relacionar, esse modelo não foi muito bem assimilado do que é um relacionamento amoroso. Podem ter dificuldades. Então, quanto mais, ao mesmo tempo, pais separados podem ser também ótimos modelos, porque a família está mudando. Claro. Então, você separa a casa com outra família, então tem que ter muito respeito, muita amorosidade e aprender a se relacionar, eu vou insistir nessa palavra, com ética. Porque o que está acontecendo é uma falta de ética muito grande. Essas razões das separações de hoje. As pessoas estão se desrespeitando tremendamente, isso não pode acontecer.
A gente está vivendo uma época, eu diria até perigosa nesse sentido. Eu acho que a gente precisa rever isso. A família está perdendo o valor? Eu acho que devia ter uma matéria em todas as escolas que é relacionamento. Porque não é só na família, no convívio social, em tudo quanto é lugar, as pessoas estão num grau de estupidez muito grande umas com as outras. É possível. A gente tem que ter uma escola de relacionamento. Eu queria perguntar para o senhor sobre os casais de 60. Sim. Ainda é possível eles evoluírem no amor? Eu acho que é. Eu mesmo colaboro para sites de pessoas com mais de 50. Então eu recebo cartas, respondo, e as pessoas vivem, os conflitos são diferentes. Por exemplo, um senhor que está apaixonado por uma senhora, mas os filhos dele não querem que ele case com outra mulher, né, mesmo sendo viúvo. Então são conflitos bastante inerentes a essa própria idade. Né? Sérgio, eu vejo que o senhor tem aí, eu acho que 10 obras já editadas. Eu queria que o senhor, achei impossível falar das 10, sim, mas as que mais marcou e aquelas que o público agrada melhor. Acabei de escrever um livro agora, que é só para mulheres, que chama Amor e Sedução para a Mulher do Século XXI, que está nas livrarias de todo o país. Tem um livro que eu gosto muito, que é o anterior, que chama Amar Vale a Pena, e o subtítulo é "Mas afinal, quem está preparado?" Porque todo mundo quer amar, mas nem sempre você está preparado para isso. Tem outro título que é Amor na Contramão, que eu gosto muito, eu falei um pouco dele aqui. Tem alguns títulos, Chega de Rolo, Eu Quero um Namoro, que eu escrevi para pessoas que estão enjoadas dessa ficação toda e que querem acertar passo com compromisso. Tem livro sobre paquera, né? Então tem paquera, brincadeira de gente Aliás, grande. vi uma entrevista do senhor pela UOL sobre paquera, né? E achei muito interessante. Eu sou um treinador de paquera. Os jovens vêm, as pessoas vêm, às vezes travados. Se o senhor me permitir, eu gostaria que o senhor desse uma instrução para a minha juventude de Mato Grosso. Uma instrução para paquera. Eu acho que assim que para você paquerar alguém, então é sábio você paquerar alguém que está interessado em você. Essa coisa de você escolher uma pessoa inalcançável não é muito inteligente. Então, para os jovens, para os rapazes, eu diria o seguinte: escolha a melhor daquelas que estão interessadas em você. Mas o que não se deve um jovem falar no início de um bate-papo, de uma paquera? Eu acho que você tem que ser espontâneo e, de certa forma, você tem que... No mundo animal, veja bem, todos os machos, eles têm se pavoneiam de alguma forma e mostram os seus encantos para a fêmea. De certa forma, as mulheres esperam que os homens demonstrem o seu valor. Elas querem homens de valor. Então, elas têm que olhar para você e você tem que ser diferenciado dentre os homens. Portanto, conheça o seu próprio valor e sutilmente demonstre-os. Não falar assim, eu sou bom pra caramba nisso. Aquele papo do passado, eu tenho uma moto, ou eu tenho um carro, ou eu tenho isso, ou eu tenho isso aquilo. Vai atrair mulher interesseira. Apenas. Doutor Sérgio, você tem que mostrar os seus valores, os mais profundos, o que você já realizou na vida. Porque você tem que conhecer, para ter autoconfiança, você tem que ser um realizador. Então, o primeiro passo é você se sentir que vale a pena uma pessoa estar com você. Esse é o primeiro passo. Sérgio, nosso programa ele vai ao ar para todo o estado de Mato Grosso. E certamente os problemas de hoje não foi por acaso que nós saímos de Mato Grosso para vir a São Paulo entrevistar o senhor. E eu tenho a convicção que a sociedade está se delirando com um programa dessa qualidade, que bom. Com essa didática que o senhor tem. As pessoas que precisarem procurar o senhor, como fazem? Tem meu site, que tem meu próprio nome, que é www.sergiosavian.com.br. Então, esse site atualmente tem muitos artigos, entrevistas. Então, para quem gosta do assunto, é um lugar muito bom para você fazer várias leituras. Estou reformando o site para o ano que vem, eu vou disponibilizar vídeos, vou disponibilizar áudios, para que as pessoas tenham ali uma escola de relacionamento no meu site. E normalmente, como é uma área que muitas pessoas precisam ter vergonha de procurar e abrir o jogo de uma situação dessa? O problema é a vergonha. Enquanto a gente viver à base da vergonha, a gente não é autêntico.
e a gente fica feio. As pessoas mais bonitas são aquelas, não estou falando para ser sem vergonha, não é isso? Claro. Mas é você ter uma autorreferência e não ficar baseado na referência dos outros. Uma pessoa sedutora, uma pessoa atraente, é uma pessoa que, de certa forma, ela confia no seu próprio caminho, ela não está se referenciando naquilo que os outros vão pensar dela. A gente precisa parar com isso. Então, os grandes caras aí do esporte, das artes e de tudo, são pessoas que têm uma autorreferência bastante forte. E não estão nem aí com a fofoca dos outros. Eu quero dizer ao senhor que é uma satisfação muito grande tê-lo aqui, Bom. sabendo que essa capacidade que o senhor tem de falar à sociedade, certamente nós prestamos hoje uma consultoria muito rápida pela televisão. E eu vejo que uma consultoria e algumas pessoas que têm uma expectativa que não apague a luz que está lá no fundo do túnel. Porque esse é um problema que aflige grande parte da humanidade de hoje. É verdade. E eu acho que seria interessante de que realmente as pessoas, antes de qualquer decisão dessa natureza, antes de que uma família seja realmente... pague um preço muito alto por uma separação, que obviamente tivesse a coragem de vir e procurar o senhor. Essa é a finalidade do nosso programa. Então, é uma satisfação enorme falar para o público em geral e hoje particularmente para o público do Mato Grosso. Então, vocês não sabem o prazer que me dá ter esse papel na sociedade hoje, e um papel que eu acredito que seja bastante nobre, de fabricarmos relacionamentos com mais consciência e não levar a vida de qualquer jeito, empurrando com a barriga, mas caminhar com bastante consciência, fabricando relacionamentos saudáveis, de qualidade, amorosos, em amplo sentido. Eu só gostaria que o senhor também saísse do nosso programa de Mato Grosso com uma meditação, que o senhor é muito importante para a sociedade brasileira dos dias de hoje. Nós queremos a sua opinião sobre este programa. Por favor, fale conosco pelo nosso e-mail, programa claudioalves@tvcidadesinop.com.br. A sua opinião é muito importante para nós. Uma boa noite e que Deus ilumine os lares de todas as famílias de Mato Grosso.